Vamos falar hoje sobre terapia biocelular sistêmica e terapia complementar. A terapia biocelular sistêmica é um sistema terapêutico. Quero deixar bem claro que não é uma linha de produtos, e sim um sistema terapêutico, que trata os sistemas orgânicos e seus terrenobiológicos. Cada sistema, ou supersistema orgânico, tem os seus terrenobiológicos, que podem ser tratados sim individualmente ou tratar o sistema orgânico. Esse trabalho é capaz de eliminar as raízes das disfunções orgânicas em todos os níveis onde possam estar presentes. A maioria das disfunções possui raízes em diversos sistemas, vocês já vão ver em seguida. É um sistema que trata ao mesmo tempo o corpo físico e, por que não dizer, a alma, o corpo e a alma, ou seja, o corpo físico e o campo psicoemocional, inclusive a nível energético e inconsciente. A terapia biocelular sistêmica ela é baseada num aspecto interessante. Vocês conhecem, sabem, que existem milhares de nomes de doenças, mas todas elas derivam apenas de 13 supersistemas orgânicos. Então, o mais correto, logicamente, é tratar o sistema e não os órgãos separadamente ou os sintomas. Cada supersistema é formado por sistemas secundários e terrenobiológicos, programados para trabalhar em perfeito acorde, em perfeito equilíbrio. Mas, devido a todas essas mudanças experimentadas pelo ser humano, sejam físicas ou psicoemocionais, essa harmonia se rompeu, deixando-nos à mercê do caos. Com toda certeza, esse sistema, assim que vocês aprenderem a utilizá-lo, vocês vão ver que é uma alternativa terapêutica de peso enorme, que vai facilitar para vocês não só a avaliação, como também a recomendação terapêutica. Com a grande vantagem de que pode ser utilizado junto com qualquer outro sistema terapêutico que o seu paciente esteja utilizando, mesmo que seja alopático. Os 13 supersistemas são esses aqui. Primeiro, é sistema psiconeuroimune e homeostase entérica, que tudo que se refere à imunidade e ao sistema intestinal. Hoje o sistema intestinal é considerado mais importante do que os outros sistemas orgânicos. Por quê? Porque antigamente não se conhecia como sistema nervoso entérico. Hoje, o sistema intestinal é conhecido como sistema nervoso entérico, ou seja, foram descobertas e estudadas muitas possibilidades que antes não tinham sido estudadas ainda, deixando o intestino apenas como um depósito de fezes que é responsável apenas pela absorção de nutrientes no nível do sistema delgado e o intestino grosso apenas para excretar as fezes. Hoje não, hoje o sistema nervoso entérico é amplamente estudado. Nós vamos fazer uma pequena introdução, mas quando fizermos uma aula sobre o sistema nervoso entérico e segundo cérebro, vocês vão ter um conhecimento bem maior. Então, segundo sistema, sistema cardiocirculatório. Terceiro sistema, sistema respiratório. Quarto sistema, sistema urinário. Quinto sistema, sistema digestivo. Sexto sistema, sistema reprodutor feminino. Sétimo sistema, sistema reprodutor masculino. Oitavo sistema, sistema hipófise sensorial, ou seja, o órgão dos sentidos. E endócrino, ou seja, o sistema glandular. Sistema genético e cronicidade. Aqui nós entramos em todas as doenças genéticas, aquelas advindas do DNA, e as doenças crônicas.
Sistema nutricional e metabólico. Aqui temos tudo que se refere à nutrição e ao metabolismo. Sistema osteomuscular e tecido conjuntivo. Sistema tegumentar e hipersensibilidade reativa, que nada mais são que as alergias. E sistema neurolímbico. Ok. Aí vocês vão dizer, mas é muita complicação, muitos nomes. Tudo bem, mas esses nomes a gente tem que prestar atenção, principalmente porque cada sistema representa uma parte do organismo e, como tal, nós temos que encaixar todos os sintomas ou doenças dentro destes sistemas, seja um, dois, três ou quatro. O importante é saber aonde essas doenças ou esses sintomas estão se encaixando nesses três supersistemas. E o mais importante disso aqui é que para cada supersistema existe um corretor biocelular. Os nomes estão aqui. O imunobalance para o sistema psiconeuroimune e homeostase entérica, o vascular cardíaco para o sistema cardiocirculatório, o RESP-CIS para o sistema respiratório, o URI-CIS para o sistema urinário, o DIGEST-CIS para o sistema digestivo, o FEME para o sistema reprodutor feminino, o MEN para o sistema reprodutor masculino, o GSENSE para o sistema hipófise sensorial e endócrino, o CROGEN para o sistema genético e doenças crônicas, o Metabol Plus para o sistema nutricional e metabólico, o Recovery Force para o sistema osteomuscular e tecido conjuntivo, o Skin Force para o sistema tegumentar, ou seja, a pele e alergias, e o neurolímbico para o sistema neurolímbico. Agora, o mais importante nessa aula é isso aqui. Façam de conta que aqui é um campo onde vocês vão colocar o nome da doença, o nome de um sintoma que seu paciente apresenta. Aqui estão esses três supersistemas. Esse sintoma ou essa doença, vocês vão marcar aqui. Está aqui, eu fiz com um X, pode ser com uma setinha, pode ser de qualquer forma. O importante é você encaixar esse sintoma ou essa doença em um desses troncos de disfunções orgânicas, nesses supersistemas. Então, você encaixando, aí você vai ter já o que recomendar. No momento, você pode utilizar essa tabela, que vocês têm uma apostilinha ali, onde diz avaliação e recomendação terapêutica, onde vocês vão fazer isso que eu estou ensinando. E uma vez vocês fazem a avaliação, vocês vão marcar aqui o supersistema que foi atingido com esse sintoma, com essa doença. E já tem, assim que marcarem aqui, em qualquer lugar aqui, vocês já vão ter aqui ao lado o primeiro produto a ser recomendado. Tá? Ou seja, você vai tratar o sistema, e às vezes tem que tratar 2 ou 3 ou mais sistemas. Tá? Ao mesmo tempo, se você não tratar os sistemas envolvidos, você vai fazer o que todos os profissionais de saúde atualmente fazem. Você está com tosse, você vai tratar somente o sistema respiratório, e às vezes só o sintoma, só a tosse. Às vezes você tem um problema urinário, vai tratar só a bexiga, não vai tratar o rim, às vezes um processo infeccioso. Então, veja só, muitas coisas podem ser tratadas. O metabol, por exemplo, o metabol vai tratar todos os distúrbios metabólicos. Tá? Então, se você tratar somente uma parte do organismo, você não estará tratando todos os sistemas desequilibrados. Como surgiu esse trabalho? Nós decidimos utilizar princípios bioativos. Vejam que não estou falando em princípios ativos. Princípios ativos, vamos deixar como os remédios alopáticos, que têm que ter princípios ativos, e muitos remédios alopáticos são de extrema qualidade, e que não podemos negar as conquistas da ciência, porque senão um dia vamos parar no hospital e depois vamos aceitar
tudo que fomos contra. Então, portanto, nós temos que entender que o único que a ciência conseguiu na área humana até agora e na área animal é justamente o tratamento alopático. Nós estamos incorporando agora para o ser humano uma terapia mais natural, mas não vamos tirar o que ele já está utilizando. Aos poucos, vamos introduzir uma terapia natural para minimizar os efeitos colaterais que os produtos alopáticos provocam. Então, como é que então nós fizemos esse trabalho? Primeiro, em vez de substâncias ativas, nós utilizamos os princípios bioativos. Por quê? Nós desenvolvemos uma tecnologia que faz com que esses princípios que fazem parte daquele produto que vocês estão tendo acesso, ele possa entrar, inclusive, no DNA. Isso é tecnologia, porque nem todos os minerais, por exemplo, têm a capacidade de entrar no DNA ou no interior das células, às vezes ficam apenas nos líquidos extracelulares. Então, às vezes, você precisa transformá-los em princípios bioativos, ou seja, com a capacidade de entrar no núcleo da célula. Tá? Porque vocês vão entender por que essa transformação em princípio bioativo é importante. Veja só, tem aqui um exemplo. O zinco, por exemplo, o zinco ele é capaz de entrar no DNA, ou seja, no núcleo da célula, inclusive para corrigir o DNA. Mas por que ele consegue essa proeza? Primeiro, porque todos os princípios bioativos, para ter essa capacidade, eles têm que ser capazes de formar duas proteínas, uma para entrar e outra para sair. O zinco, por exemplo, a primeira coisa que ele faz, ele já sabe que o trabalho dele é entrar no núcleo da célula e corrigir o DNA. Então, ele forma uma proteína chamada fator de transcrição, esse aqui, e entra no núcleo da célula. Faz a correção. Mas o que é que ele faz a correção? Quando ele entra ali, o RNA forma a proteína chamada glutationa S-transferase para ele poder levar para fora aquela correção ou aquilo que ele tirou do núcleo da célula que não fazia parte disso, que apenas estava provocando danos. E, através dessa proteína, ele elimina esses agentes patogênicos que ele trouxe daqui do núcleo da célula. Tá? Então, como repito, então, esses princípios bioativos passam a fazer parte daquele produto que você vai recomendar. Eu tenho, mais para frente, eu vou dar para vocês um livro onde explica toda essa tecnologia, toda a história, como foi feito, enfim, como chegamos a todo esse trabalho para vocês hoje utilizarem com muita categoria, com muita facilidade. A importância terapêutica desse trabalho. Por que tratar os sistemas? Fica bem claro por que tratar os sistemas, porque nós, se não tratarmos os sistemas, vamos fazer a mesma coisa que todos os profissionais de saúde fazem, tratar apenas os sintomas ou os órgãos. Então, e se esquece que esses sintomas e esses órgãos fazem parte de um sistema. Então, se você tratar o sistema, você está tratando todos os órgãos que estão interligados. Precisamos tratar o ser integral, ou seja, como eu digo, corpo e alma, ou seja, o físico e o campo psicoemocional. Se você tratar só o físico, você vai seguir o caminho de todos os profissionais de saúde atuais. E vocês não vão ter o tratamento do sistema psicoemocional, que muitas vezes é aquele que dá origem às doenças. Vocês já vão ver como a importância disso em seguida. Mesmo porque nós trocamos com o universo informações a todo instante.
Nós captamos a vitalidade através do corpo vital. Isso é uma realidade. Se nosso corpo vital está desequilibrado, nós deixamos nosso organismo frágil e ele pega qualquer doença, seja bacteriana, virótica ou desequilíbrios orgânicos de todas as formas. Nós temos à disposição toxina de todos os tipos. Tá? Nós temos toxinas até do celular, né? Nós não estamos preocupados com o celular, mas hoje você sabe. E não vão dizer para nós, né? Mas se vocês entrarem num site chamado birene.br, vocês procuram lá danos provocados pelo celular. Muitas pessoas entram e nunca mais querem saber de usar celular, porque se falasse a verdade, já saberia que as ondas eletromagnéticas produzidas pelo celular nos trazem problema de saúde. Mas isso não pode ser falado. Se falar, vai ter muitas indústrias tendo problema. O homem não é o que pensa, pessoal, e sim o que sente. Essa frase é minha, porque antigamente se falava, o homem é o que pensa. Não, eu tenho certeza absoluta que não. Você é o que você sente, não o que pensa. Porque você lembra, na época de 60 e começo dos anos 70, alguém estiver aqui vai se lembrar. Houve alguém teve a ideia de colocar para todo mundo pensamento positivo, pensamento positivo. Mas quantas vezes o pensamento positivo fez com que você mudasse? Você pode ficar bem com o seu pensamento positivo, mas se você desequilibrar, deixa de ser o pensamento, e sim o sentimento, o que acaba provocando problemas. Porque o sentimento se refere a tomar atitudes, e ao que nós relacionamos essas atitudes com o nosso organismo. Já vamos ver em seguida como isso é de extrema importância. Tudo que guardamos azeda ou empedra em algum lugar do nosso corpo. Essa frase é minha. Por que eu digo isso? Quando você está com algum problema, engolindo sapo, vocês sabem o que é engolir sapo, né? Ou seja, você está azedando, porque você não é capaz de reagir, você não sabe o seu espaço e o seu limite. Então, eu sempre digo, tudo que guarda azeda. Enquanto você não aprender a dizer sim, aprender a dizer não, não gosto, não quero, não faço, você está azedando. Você não precisa agredir ninguém, mas não precisa fazer mal a você, porque tudo que guarda azeda. E tudo que azeda, em primeiro lugar, vai afetar o estômago. Então, azedou no estômago, mas o ser humano é extremamente azedo. Vocês vão ver ali a acidez que nós carregamos no corpo. Todos nós deveríamos ser levemente alcalinos, mas não. Nós estamos azedando diariamente, porque todos os nossos pensamentos ruins azedam, todos os nossos sentimentos ruins azedam ou empedram. Quantas pessoas têm cálculos renais que brigam constantemente com a mulher, com o pai, com a mãe, com os filhos, etc. E acabam empedrando aonde? No rins. E quantas vezes mulheres que deixaram de fazer um feito que tinha muita vontade e engravidaram naquela ocasião. Veja só que interessante. Engravidaram no momento que a vida dela ia mudar para melhor. Então, aquilo virou uma pedra que apareceu depois, ou seja, os cálculos na vesícula biliar. Então, e vocês acham que ela vai conseguir recuperar só retirando os cálculos da vesícula biliar? Não, ela vai ter que fazer um trabalho para perdoar aquele momento onde aquilo empedrou. Vamos falar um pouquinho do comportamento humano e sua relação com a saúde. Eu parafraseei aquela frase que diz, me diz com quem andas e te direi quem és. Eu digo, me diz do que padeces e te direi quem és.
porque as nossas doenças têm a ver com tudo o que aqui somos. Vocês vão entender isso agora. Vejam só, todos os órgãos têm uma relação psicoemocional. Por exemplo, os pulmões, aceitação da vida, dar, receber, restrição, atenção, ligação com o mundo. Às vezes, veja só, hoje vocês percebem crianças recém-nascidas, assim que nascem, que vão se encontrar com uma família que está brigando. Às vezes, uma mãe que não queria ter essa criança, uma família que falou um monte de coisa que essa criança não era para nascer. Então, veja só, e todas essas informações a criança capta. E a partir do 4º mês de vida da criança dentro do útero, ela capta tudo que a mãe pensa ou sente. Então, ela passa a viver junto com a mãe os pensamentos e sentimentos. Agora, vejam só, se esses pensamentos e sentimentos forem ruins, ou se começa a ameaça de aborto, que se tornou algo muito comum, e vocês têm que trabalhar muito isso. Tem pessoas que defendem o aborto, meu Deus do céu, que culpa tem essa criança que foi gerada para ela ser jogada no lixo? Não é justo, não é correto. Melhor cuidar para que isso não aconteça. E nós, como profissionais de saúde, temos que ter essa consciência de trabalhar os nossos pacientes de forma não quer, então não faça, porque essa nova vida não tem culpa das suas besteiras. O coração, ele se refere à harmonia, paz, amor, caridade, altruísmo, sensibilidade, consciência, alegria. Mas se você tiver um desgosto, pode até morrer de infarto. Os brônquios, desejo de poder, arrogância, dominação, sexualidade reprimida. Quando eu atendia muitos pacientes, isso na década de 90, final dos anos 90, começo dos anos 2000, atendia muitos pacientes, e vocês sabem quais são os pacientes campeões em bronquites crônicas? Isso é o meu trabalho, pessoal. Sexualidade reprimida, as freiras, pessoal, as freiras. Por que será? Hoje também, não vou falar uma piada ali, mas hoje é raro isso acontecer, porque hoje tem as visitas dos padres, né? E eles acabam sempre dando uma atenção e evita essa situação. Mas antes era muito mais reprimido do que hoje, né? O pâncreas, desejo inconsciente de realização amorosa, dificuldade de entrega de caráter, amor, não merecimento. As pessoas que sofrem com o não merecimento, que acham que não tem porque não merecem, vão afetar seu pâncreas. O estômago, não aceitação, dificuldade de externar os sentimentos. Então, veja só como o estômago é sábio. Se você tem um problema e precisa expulsar, você adoece e começa a ter vômito. E parece que foi a comida que lhe fez mal. Mas se você estudar um pouquinho profundamente o que está sentindo, que o estômago está confundindo, o seu inconsciente está colocando o que você está comendo como se fosse os seus pensamentos e sentimentos, e ele precisa expulsar. Todas essas pessoas que não sabem o seu espaço, o seu limite, e azedam com facilidade, têm problema de gastrite. Então, tudo isso precisa ser compreendido de uma forma diferente. Vejam só, nós temos o intestino, ele é tão fantástico que ele consegue absorver todos os nutrientes, mas também ele consegue condensar, não só as fezes, mas tudo aquilo que você quer guardar, inclusive sua avareza e suas mágoas. Por isso que prisão de ventre é a maior causadora, a maior causa são as suas mágoas. E enquanto você não ensinar o seu paciente a se desfazer das mágoas, não vai conseguir resolver esse problema de obstipação intestinal.
Então, dali veja a importância da relação psicoemocional que os órgãos têm. O fígado, raiva, ira, problema de avaliação e valorização, excessos, frustração, depressão, desequilíbrio, ressentimento, intolerância, reação excessiva ao estímulo ambiental. Enfim, por isso que dizem, se você é raivoso, vai estragar seu fígado. É isso, bem isso mesmo. Então, nosso fígado é o órgão mais sábio que nós temos, e é o pai de todos os órgãos. É o órgão mais importante. Se o nosso fígado falhar, pessoal, nada acontece. O metabolismo é feito através do fígado. A digestão é feita através do fígado. Enfim, tudo que nós precisamos para absorver todos os nossos alimentos é o fígado. Mas só que ele também vai metabolizar a sua raiva, sua ira, seus problemas de avaliação, seus excessos, suas frustrações, suas depressões, tudo isso no campo, no âmbito psicoemocional. O baço, sensibilidade, inconsciente, imaginação, paranormalidade. Então, veja só, agora vocês vão entender por que o baço é tão importante. Porque ele está pronto para trazer vida e defesa para o nosso corpo. Por quê? Porque o baço ele produz o sangue, né? Ele também produz sangue, ele é o maior produtor do sangue, né? Quando você tem um acidente e começa a ter hemorragia, o baço faz? Ele tenta colocar o sistema imunológico para trabalhar. Então, o que a medicina atual faz? Ele tira o baço. Por quê? Porque senão o próprio baço que estava tentando te salvar, ele vai te matar. E por isso que o baço é retirado. A bexiga, novas experiências, eliminação, pressão, relaxamento, entrega, apego. Cada vez que você tem problema na bexiga, tem que se preocupar. Quais são as novas experiências que você está tendo? O que você quer eliminar e não está conseguindo? Quais são os apegos que você está querendo guardar? Os olhos, pessoal, captação de impressões, avaliação, quando você tem, digamos, tem um problema de astigmatismo, miopia, querer ou não ver o que está na frente, negar ou aceitar algo que você não quer. Ouvidos, captação de impressões sonoras, querer ou não ouvir o que falam, aceitar, recusar, negar. Agora vocês vão entender porque crianças pequenas, né, têm muita dor de ouvido. E quando que acontece a dor de ouvido? Quando os pais estão brigando. Então, e quando a criança tem a dor de ouvido, os pais levam correndo para o médico. Aí eles se juntam para levar a criança no médico, né? E aí os ouvidos saram. E quantas crianças começam a ter dor de ouvido, colocar a mãozinha nos ouvidos, e os pais não estão percebendo que o que eles não conseguem é captar essas dificuldades dos pais manifestadas em forma de grito ou brigas, né? A pele. A pele é o maior delimitador de espaço. Eu sempre um exemplo. Por exemplo, imagine, você sobe num ônibus, vamos chamar vulgarmente de pereba. Vamos supor que você tem uma pereba no braço inteiro, que está até supurando. Você senta do lado da janela do ônibus, mas a sua pereba está do lado do corredor. Quando alguém vê seu braço assim, alguém vai sentar ali, primeiro, eu vou sujar minha roupa. Segundo, é pelo asco que sente daquele problema. Então, o maior delimitador de espaço é a pele. Então, ninguém quer se aproximar. E se vocês estudarem profundamente essa situação, vocês vão ver que as pessoas, quando têm um problema que querem afastar os outros, a primeira coisa que aparece são alergias ou problema de pele. Porque quando o paciente chega para você com um problema de pele, daqueles crônicos que nada resolve, só precisam perguntar uma coisa: você tem amigos?
tem pessoas próximas e vai dizer, não, não gosto. Vai ser a resposta dele. Por quê não gosta? Justamente porque essa pessoa precisa manter a distância. E o mais correto não, o mais fácil de fazer é ter problemas de pele que vão fazer essa repulsa pelos outros. Problema de cabeça, razão, caráter, discernimento, neuroses. Aqui, isso, dor de cabeça, existem de todos os tipos. E, às vezes, a única forma de chamar nossa atenção é uma dor de cabeça. Os rins. Vocês já devem ter percebido que o que mais vocês têm no seu consultório são problemas renais. Por quê? Porque o medo, ele aparece sempre nos rins. Né? E eu até, no trabalho meu, acabei descobrindo um sinal na íris, viu, Derneval? Um sinal na íris que hoje é estudado com profundidade em toda a Europa. Um sinal de problemas, que é o susto, digamos, que uma mãe leva quando está grávida de alguém, e esse susto vai gerar um sinal exatamente na suprarrenal, e esse sinalzinho, sem medo de errar, você já pode dizer para a mãe, você levou um susto quando estava grávida, ela vai concordar com você. Aqui é o que estava falando, um sinal das suprarrenais, medo de origem intrauterina. Órgãos sexuais, pessoal, quando existe isso, vocês têm que verificar se está relacionado à reprodução, à negação, à virilidade, feminilidade, aceitação, etc. Às vezes, a pessoa chega até você e diz, olha, eu não estou conseguindo falar. De repente, fiquei assim. Aí você pergunta, você queria falar algo que não conseguiu falar ontem? Ou hoje? Aconteceu então. Por isso, a garganta e a laringe são os órgãos mais fáceis de serem prejudicados dessa forma. Coluna vertebral, vocês vão ver, já falamos na live anterior, né, sobre a rigidez, a austeridade, movimentação. O que quer dizer isso? Se você tem um problema na coluna, será que você não é extremamente rígido ou austero com os outros ou com você mesmo? Será que você é inflexível? Então, enquanto não tratar essas situações aqui, você não vai melhorar da sua coluna nunca. Pode tomar 1000 remédios, que só vai aliviar a dor, mas não vai resolver o problema. Articulações, a mesma coisa. As pernas, veja só. As pernas servem para nossa locomoção, ou seja, ir para frente, ou ir para trás, quando nós queremos ir para frente. Mas só que aqui existe uma coisa muito interessante. Se vocês observarem, quando a perna esquerda, nós, de repente, tropeçamos e machucamos a perna esquerda, vamos olhar para dentro de nós. Geralmente, quando nós machucamos a perna esquerda, estamos com um problema emocional. Quando machucamos a perna direita, estamos com um problema material. Então, veja só que coincidência. E, às vezes, estamos com a perna esquerda machucada e, de repente, batemos o dedão de novo. Por que será? Porque não resolvemos ainda esse problema emocional. E, se for na direita, então, vai ser de ordem material. Aqui vamos falar um pouquinho sobre doenças de terreno ou psicossomáticas. Isso aqui é muito importante. Porque hoje a ciência já reconhece que 90% das doenças são de origem psicossomática. Eu não digo psicossomática, eu chamo de psicoemocional, que é um termo mais abrangente. Tá? Em primeiro lugar, o corpo humano não é apenas mais uma máquina. Ele é um conjunto de pensamento, sentimento, consciência e vida. Então, para cada atitude nossa, nós estamos gerando uma nova energia que vai trazer
problemas sérios se nós não soubermos lidar com eles. Primeiro, aqui, eu vou passar depois, isso aqui, de alguma forma, não sei se numa postilhinha, que eu vou passar para vocês depois, essas informações que alguns grandes pesquisadores, como a Louise Hay, por exemplo, Alexander Lowen e outros grandes pesquisadores, eles pesquisaram muito o significado simbólico de algumas doenças ditas psicossomáticas. Por exemplo, abscessos, externalização de pensamentos em cima de mágoas, atitudes inconscientes de vingança. Estou lembrando agora um caso que tive de uma criança que tinha problemas de abscessos. Teve tanto problema de abscesso que nada, nenhum antibiótico resolvia. Essa criança os pais tinham de uma família muito avantajada. Quando não conseguiram o tratamento no Brasil, eles levaram para a Inglaterra, porque lá fazia um antibiótico exclusivo para essa criança, ficava boa 15 dias e depois os abscessos voltaram. Quando foi um dia, chegou no meu consultório e os pais me contaram, né, toda essa história de tratamento até fora do país. Eu disse para eles, olha, como essa criança está com 11 anos, eu já posso fazer uma hipnose clínica e tentar verificar o que pode estar acontecendo. E eles me permitiram, sim, pode fazer. Então, tá, então podem sair. E fiz hipnose clínica nessa criança. O que aconteceu? A criança, fui fazendo uma regressão. Não interpretem regressão aqui como algumas pessoas querem entender de outra forma. Não, pessoal, aqui é uma regressão clínica que só vai até o problema. Essa é a regressão, vai até o problema que está originando aquele quadro. Tá? Então, eu levei essa criança até o momento que ela me disse, eu perguntei para ela em transe hipnótico, ela começou a chorar e, e perguntei, por que está chorando? Aí ela me disse, meu pai está transando com a empregada e minha mãe está viajando. E eu não gostei. Então, e essa criança, isso virou um trauma. Depois essa criança esqueceu completamente esse fato. Mas o que aconteceu? Vejam só, quando eu fiz essa hipnose, perguntei, e o que você quer fazer agora? Aí ela disse, quero me vingar do meu pai. Vejam só que ela estava em transe hipnótico para falar em vingança. Então, quer dizer, a vingança era a origem desses abscessos. Então, na hipnose clínica, a gente utiliza um tratamento positivo, onde diz, não, daqui para frente, essa vingança não será mais necessária. E a criança, naquele instante, daquela forma, naquele transe hipnótico, começa a tratar o perdão. Né? E quando ela perdoa, aqui quando ela acorda, não tem mais motivo de ter abscessos, porque não tem mais essa atitude de vingança. Então, essa criança se recuperou com uma única sessão de hipnose clínica. Então, os abscessos desapareceram. A aerofagia, a aerocolia, apegos, mágoas, afecções cardíacas, também problemas, até infarto pode ocorrer quando nós estamos com problemas emocionais, né? Afecções respiratórias, já falei sobre aquela criança também, que as crianças podem ter problemas respiratórios, porque o ar que onde eles nasceram é ruim. Está respirando um ambiente contaminado pelos maus pensamentos, pelos gritos, enfim, um ambiente que nós chamamos já irrespirável. Né? Afecções hepáticas em geral, quando alguém chega com problema do fígado, procurem avaliar a forma como essa pessoa lida com os seus sentimentos. Afecções oculares.
situações que não se desejam ver. Às vezes a pessoa tem problemas oculares, usa óculos, mas sempre está com conjuntivites crônicas e você não está sendo tratado e continua. Então, procurem associar aquilo que eventualmente não quer ver. Né? Alcoolismo. É tão difícil de tratar alcoolismo, né? Mas no momento que as pessoas compreendem que ela quer que ela é a pessoa que mais se rejeita, se eu bebo é porque não quero tomar conta de mim mesmo, então eu me autorrejeito, eu não gosto de mim, eu não tenho autoestima. Então, essa baixa autoestima e essa autorrejeição faz com que eu beba, entende? Então, esses conceitos que vocês têm que fazer com que esse paciente assimile, para poder tratar o alcoolismo. Depois, o resto serão técnicas ou produtos naturais que vocês podem utilizar. Alergias. Já falei, já coloquei o exemplo da pele, né, o contato, né? Amnésia. Quantas vezes você diz, mas eu fiz uma coisa, mas não me lembro. Mas por quê? Por que não lembra? Tá? Porque não quer assumir a dificuldade. Anorexia. Hoje tem até nome bonito, anorexia nervosa. Né? Então, e anorexia, dizem, não tem tratamento? Tem sim, é o mais fácil de tratar é a anorexia. Por que a pessoa não quer se alimentar? Porque é uma forma de autorrejeição. O que ela não gosta? Né? Baixa autoestima, negação da própria vida, conflito dissociativo. Essa pessoa com anorexia tem que compreender isso aqui para poder se tratar. Né? Aqui nós temos a anosgarnia, como trauma de ordem sexual, resistência inconsciente à submissão. Isso é comum na mulher. Por quê? Porque ela, às vezes, não tem um marido, tem um cavalo em casa. Eles enganam apenas do animal, né? Então, em vez de levar alguém aqui para dar carinho, né? É uma pessoa que vai submetê-la como se ela fosse um lixo, como se ela fosse um animal. Então, e daí a mulher, a primeira coisa, perde a, o orgasmo, não tem necessidade, porque principalmente com aquela pessoa. Ansiedade, falta de confiança em si mesmo, apatia, medo, arteriosclerose, rigidez, tensão, artrite e artrose, já falamos disso sobre a rigidez, asma, asma, veja só, desejo inconsciente de ganância, de poder, de domínio, de submissão, complexo de inferioridade, choro reprimido. Eu cheguei à conclusão de que a asma e a sinusite são doenças de chorar para dentro. Né? E, por exemplo, vou chegar a sinusite lá na frente, mas a asma é uma doença de chorar para dentro. Vocês vão ver que quem tem asma tem dificuldade para chorar. Enquanto não aprender a chorar, ela vai ter asma. Quando ela aprender a chorar, aí a asma desapareça. Vamos ver, cãibras são comuns, né? Às vezes você, de noite, na batata da perna, né? Procure entender qual é a perna esquerda ou a perna direita, né? Então, a mesma situação. É esquerda é psicoemocional, é direita é problema material. A ciática, mesma coisa, esquerda ou direita. Cálculos biliares, veja, eu só tinha falado das mulheres, né, que são tem mais cálculos biliares a mulher do que o homem. O homem tem mais cálculos renais. Cálculo biliar na mulher é amargura, orgulho na mulher indica aceitação forçada da maternidade, aquilo que falei antes. Cálculos renais, agressividade contida, conflito retido, solidão, apego, frustração. Né? Câncer. Aqui nós temos uma coisa mais profunda, né? Câncer, nós temos que ver se a pessoa realmente não tem amor verdadeiro, se é rígido, é preconceituoso,
eu tenho problema genético, que hoje a ciência já nos deixa bem claro, nós só adoecemos daquilo que está escrito no DNA, mas, e eu vou além, está escrito no DNA, mas a responsabilidade para preparar os terrenos onde esse problema que está no DNA vai se manifestar é nossa. Então, esses terrenos, se nos preparamos, esses problemas que estão no DNA vão surgir. Catarata. Hoje já se sabe que até o excesso de leite, excesso de cálcio, pode provocar catarata, mas às vezes é um problema psicoemocional, medo do futuro. Cistite, já falamos sobre bexiga, né? Cisto de ovário também, policistite, constipação intestinal, já falamos. Diabetes também pode. Hoje já se sabe que a grande maioria das pessoas tem tendência a diabetes. Se tiver o pai, a mãe ou alguma pessoa da geração, ou de duas, três gerações anteriores, até a terceira geração, que nós temos alguém na terceira geração para trás que teve problema, então nós podemos ter. Diarreia, vocês já perceberam que às vezes se a polícia pega um bandido daquele lá, o medo faz ele ter diarreia? Mas é o medo, né? Ansiedade também, né? Doença de pele, já falamos, Alzheimer, Parkinson, hoje é toda a doença de Alzheimer. Desejo de fuga, necessidade inconsciente de responsabilidades, né? Então, você vai ter Alzheimer para não ter mais responsabilidade. Exigiram tanto de você que você chega a um ponto que você não quer mais. E você não consegue se ver livre. Então, de repente, o Alzheimer vai aparecer assim, ninguém mais, você não vai saber e a sua família não vai lhe impor mais responsabilidades. Parkinson é mais de pessoas autoritárias. E vejam só, a doença de Parkinson é tão interessante que aparece em pessoas autoritárias, né? Ou seja, aquelas pessoas que em casa mandavam em todo mundo, obrigavam todo mundo a fazer o que eles queriam, sempre estavam submetendo os outros. E quando ele pegou Parkinson, mudou? Não. Continua mais autoritário ainda, porque agora submete você pela doença. Antes era pela força, hoje é pela doença. Doenças pneumáticas, já falei sobre a rigidez, flexibilidade, eczema, problema de pele. Enurece. A enurece é interessante. Quando a enurece noturna em crianças, a criança faz xixi na cama à noite, quando está dormindo, lembre-se que a enurece em criança é um alívio das pressões que ocorrem durante o dia. Às vezes, eu tive pacientes, por exemplo, crianças que tinham enurese noturna, eu só perguntava, foi final de semana? Foi. A criança foi passar o final de semana com o pai, com a mãe, porque são separados? Foi, tudo bem. Então, lá, às vezes, o cônjuge da mãe ou do pai atual, né, não gostava daquela criança, apenas aturava, e depois acabava gritando ou falando coisas que criança não podia fazer, porque não tinha liberdade que tem em casa. Então, e ela só vai aliviar isso, essa pressão, durante o sono. Aí alivia as pressões. Então, essa criança, com enurese noturna, vocês já vão, com essa informação, vocês vão procurar saber se corresponde a essa informação, e se corresponder a isso, vocês já sabem como é que vão conduzir com a família para que isso não ocorra mais. Enxaqueca, já falamos que existem muitos tipos de enxaqueca, às vezes dou até uma aula sobre enxaqueca de todos os tipos. Ejaculação precoce é muito comum hoje, né? Querer muita coisa ao mesmo tempo, né? A agressividade oculta dirigida à mulher, né? Medo de falhar. Epilepsia, somatização de uma situação psicótica que não explodiu.
Traumas em alguma fase da vida, luta interna, somatização é uma situação psicótica que não explodiu. Inclusive, tem um livro meu, não sei se é o mais recente, onde narro a história de um paciente meu, menino fazia segundo grau, e no interior, isso há muitos anos, hoje é diferente, né? Que antes existiam aquelas festinhas para a gente ir lá, dançar agarradinho com a namoradinha, enfim, isso hoje não existe mais, né? Hoje é tudo diferente, hoje é só o tuntes, 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 não tem mais esse, né, o funk, né? Não existe mais aquela beleza de antigamente, né? Então, esse menino queria ir muito na festa da escola, né? E os pais não queriam deixar ir, né? Mas ele tinha uma namoradinha e ele queria ir. Então, ele esperou os pais dormir. Quando deu meia-noite, viu que os pais estavam dormindo, ele pulou a janela e foi para lá. Quando ele chegou no baile, a menina estava se beijando com outra pessoa lá. Aquilo lá, quando ele entrou e viu aquilo lá, ele teve uma convulsão. Então, e foi a primeira convulsão da vida dele. Então, depois, essa criança passou a ter convulsões todos os dias e não tinha como resolver. Quando chegou para mim, eu disse para os pais, olha, eu preciso ver a origem. Fiz hipnose clínica e me contou a história. Só que eu já, dentro da hipnose clínica, disse, olha, você não precisa mais sofrer por isso já é passado, e pronto. Trabalhamos dentro da hipnose, pronto. O inconsciente entendeu que não precisava mais essa somatização, e a criança, acho que em duas sessões de hipnose, resolveu o problema e nunca mais teve convulsões. Tá? Essa criança é interessante que ele já caía em qualquer lugar, já não podia nem sair sozinho porque caía até na rua. Então, aí, depois dessas duas sessões de hipnose, ficou boa. Esclerose múltipla. Isso é muito comum, né? Mas agressividade, a pessoa voltada para si mesma, né? Pular aqui bastante, já gastrite, tudo isso aqui, hemorroida, todas essas coisas. Naquela apostilinha que eu vou passar para vocês, não sei, hoje não tenho aqui a mão, mas vocês vão ter todas essas informações. Tá? Aqui, a psoríase, pessoal. Psoríase tem cura, sabia? Então, e agora temos até tratamento com um creme que nós temos, que pode para tratar psoríase. A sinusite aqui, que tinha falado, choro reprimido. Sabe aqueles adolescentes que chegam com sinusite, ou mesmo os adultos? Eu disse para vocês, eu classifiquei duas doenças de chorar para dentro, né? Problemas respiratórios, né? E a sinusite. Eu chamo de choro reprimido. Se vocês apurarem a infância ou adolescência de uma pessoa que tem sinusite, né? Vocês vão ver, é aquele que o pai dizia, homem não chora, engula o choro. Então, esse choro suprimido provoca sinusite. E essa pessoa, você vai ver que tem dificuldade para chorar. E por isso tem sinusite. Quando você transmite essa informação para essa pessoa, a sinusite começa a ser resolvida. Então, vocês estão percebendo a abrangência do campo psicoemocional, né? Tem muita coisa aqui. Deixa eu ver se encontro outro livro. Para todos esses problemas, tanto físicos quanto psicoemocionais, nós elaboramos todo um trabalho. Aqui, hoje, nós vamos falar sobre a terapia biocelular sistêmica e os corretores biocelulares, e ainda vamos falar sobre a terapia complementar, tá? Que são nutrientes essenciais
para coadjuvar a terapia biocelular sistêmica. Logicamente, como complementar, nós vamos falar de nutrientes essenciais, mas você pode complementar com oligoelementos, com sais bioquímicos, com fitormônios, com extratos fluidos, com produtos tópicos encapsulados, né? Outra coisa interessante, né, quando se fala em nutrientes essenciais, né, há muito tempo vem sendo estudada uma maneira de encontrar mecanismos que retardem o envelhecimento. Cientistas vêm tentando encontrar na genética, né, procurando ver quais são os genes responsáveis pelo envelhecimento. Já encontraram os dois, só que a tecnologia para retardar o envelhecimento não está fácil. A engenharia genética tenta corrigir os genes responsáveis por patologias incuráveis. A farmacologia trabalha para retardar o envelhecimento tisular dos tecidos através de vitaminas, minerais e outras substâncias químicas. A estética e cirurgia plástica se valem de técnicas reparatórias e aplicação de substâncias para mascarar o tempo, né? Isso aqui hoje está na moda, né? Estou até, como é que é o nome daquela, que todo mundo faz, né? E acaba mudando por completo o rosto, você nem conhece mais depois. Isso aqui, o tempo volta, a pele vai ficar novamente com o mesmo problema, e tem pessoas já depois da terceira vez que fazem essas alterações, ninguém conhece mais a pessoa, né? E na terapia complementar, quer dizer, devido à complexidade da doença, é necessário complementar o tratamento com diferentes produtos. Eu fiz alguns produtos aqui interessantes. Alguns, por exemplo, como Rescue, resgate físico e psicoemocional. Eu sempre recomendo a vocês, olha, todo tratamento, uma vez você se encontrando qual que é o sistema ou os sistemas envolvidos, o primeiro produto tem que utilizar o Rescue. Por quê? Porque você precisa fazer esse resgate físico e psicoemocional. Vocês vão encontrar no mercado só Rescue, o Rescue de vários tipos de floral, só que esse resgate é só psicoemocional. O único produto que atualmente existe também para resgate físico é o Rescue, porque ele trata físico e psicoemocional. Já vamos ver ali na frente um pouquinho. pH estabiliza, corretor da acidez orgânica. Hoje nós sabemos que a nossa forma de ser, pensar e sentir nos leva a ter acidez. E a acidez orgânica hoje está extrema em todos os seres humanos. E quanto maior a acidez, maior o nível de problemas no organismo. O break trash, falei dele na aula anterior, né? Ele impede afloramento de informações patogênicas presentes no núcleo da célula e ele protege a matriz extracelular. Deixa eu ver se está aqui. Não sei se vou ter. Mas passei sobre a break trash, falei na aula anterior, que se você já tem, como no meu conceito, a doença são sequência de informações. Se já saíram algumas informações, você não pode deixar as outras saírem. Aí o break trash seria o ideal, para impedir. O Oximax, pessoal. O Oximax também é outro produto que pode ser usado imediatamente, assim como o Rescue, o pH, o break trash, o Oximax, porque o Oximax não serve apenas como aporte de oxigênio, ele estimula o sistema autoimune e elimina metais pesados. Às vezes, o maior problema no organismo são os metais pesados que nós carregamos, e não existe forma de eliminar metais pesados. O Oximax, ele contém, esqueci o nome agora, mas contém, na sua composição, princípios que fazem eliminação de metais pesados.
O Uximax, tratamento de mioma ovário policístico endometriose, esse é utilizado com o fêmea, no caso, você elimina miomas ovários policísticos e endometriose em menos de 30 dias. Total próstata para hiperplasia de próstata, impotência, tumor benigno de próstata, Insumax, corretor de atividade pancreática, age como insulina vegetal, enquanto você está fazendo tratamento para diabetes, né? Pode coadjuvar também com o sistema digestivo e o sistema endócrino. Endócrino trata o pâncreas, digestivo porque o pâncreas faz parte do sistema digestivo. O cartilagem age nas infecções reumáticas e osteoarticulares. O semovite, antioxidante vascular e recompõe a permeabilidade intestinal. Tá? E o Protector RN, como disse na aula anterior, eu fiz aqui como se fosse uma vacina para a Covid, mas não pensando só no Covid, mas sim estimulando o sistema imunológico. Então, a categoria de produtos complementares, pessoal, foi idealizada para complementar o trabalho de terapia biocelular sistêmica. A ideia, como repito, isso que já falei, vou repetir. A ideia é tirar o paciente do processo agudo para, em seguida, dar sequência à terapia de equilíbrio dos demais sistemas orgânicos e a correção dos terrenobiológicos envolvidos. Então, quando você usa o Rescue, por exemplo, você tira o paciente do processo agudo, naquele instante, tá? Tanto físico quanto psicoemocional, e depois isso dá tempo de vocês entrar com o resto da terapia, que vai fazer com que o seu paciente se recupere. Com esta categoria de produtos complementares, aqui, esse aí que não existe, tá? Podemos proceder a um atendimento de resgate físico e psicoemocional, com a possibilidade de devolver temporariamente seu estado de equilíbrio à espera de um resultado positivo a curto, médio ou longo prazo. Atualmente já se admite que os fatores que mais desencadeiam patologias são, primeiro, hiperacidez orgânica. O homem é o que sente, não o que pensa. Então, a hiperacidez orgânica ocorre de acordo com os nossos sentimentos ácidos. Então, a hiperacidez é o primeiro. Segundo, hiperglicemia. Hoje, todo mundo está com a glicemia alterada. Né? E hoje existem doenças, hoje, as mais comuns, quais são? Hiperglicemia, hipertensão arterial, hipercolesterolemia. Então, isso é comum em todo mundo, e que tem uma, geralmente, vai ter duas, só vai ter as três. Tá? Carência de vitamina D. Estamos falando aqui a vitamina D3, tá? Que é o hormônio, né? Forma de hidroxicolicalciferol, que seria o hormônio. A vitamina D hoje é forma de hidroxicolicalciferol, é considerado um hormônio, né? E hoje é uma das coisas mais carentes no ser humano e que é causa de envelhecimento, a carência dela. Por isso, nós temos um produto chamado Vital Power, que tem os principais nutrientes que o organismo precisa para não envelhecer e para manter ele com saúde. Por quê? Porque contém os nutrientes essenciais. Esse produto também vocês vão poder adquirir com o Derneval, tudo isso ali. Depois nós vamos dar aulas aí a respeito de todos os produtos para vocês aprenderem a recomendar. Vocês acham que já receberam aquela apostilinha de avaliação e recomendação terapêutica, onde você faz um cruzamento dos dados e acaba encontrando os sistemas, os sintomas e tudo que o organismo está precisando. Deficiência de O2, de oxigênio. Bactérias anaeróbicas reagindo com água oxigenada em ferimentos e diarreias. Isso vocês vão verificar, por exemplo. Se uma pessoa tem uma diarreia que não para com nenhum remédio, experimente dar uns 10 ml de água oxigenada no meio copo d'água, toma, vocês vão ver, no mesmo dia estanca a diarreia. Por quê? Porque as bactérias
as bactérias anaeróbicas, quando você coloca oxigênio, elas morrem. Né? Quando você coloca, por exemplo, água oxigenada em cima de uma ferida, você vai ver que começa a borbulhar, né? Então, por quê? Porque está cheio de bactérias anaeróbicas. Então, anaeróbicas ou anaeróbicas é a mesma coisa. Então, e quando você coloca, você mata as bactérias porque você está colocando oxigênio. Então, aí evita a infecção. Mas tudo isso é importante, pessoal, mas como, repito, o nosso pH pode estar alterado sempre. E só existem doenças agudas, crônicas, metabólicas, funcionais e degenerativas porque nós temos o nosso pH ácido. Então, por isso, você pode utilizar o pH Stabilize e como também como, junto com o full, com o Rescue Full, para poder melhorar o pH e estagnar o quadro físico ou psicoemocional que está apresentando. Estudos recentes atribuem à hiperacidez orgânica a origem de muitos distúrbios metabólicos, doenças crônicas, doenças degenerativas e patologias variadas. O equilíbrio ácido-básico é fundamental para a saúde. A hiperacidez provoca principalmente pela alimentação incorreta, é provocada principalmente pela alimentação incorreta e o consumo de água ácida. Então, hoje, essa água é tratada com produtos ácidos. O cloro, por exemplo, é extremamente ácido. E nós, às vezes, cometemos erros quando vamos comprar água, melhor de garrafa ou de tambor, no mercado, né? E nós não nos preocupamos em ver qual é o nível do pH. E, às vezes, o pH é ácido. Uma água dessa de garrafa, você já paga caro, então tem que estar acima de 7, tá? Para você comprar e levar para casa, senão não convém nem comprar. Estresse emocional também provoca hiperacidez, sobrecarga tóxica, reações imunológicas ou qualquer processo que prive a célula de oxigênio e nutrientes essenciais. O corpo tenta compensar a hiperacidez utilizando minerais alcalinos, fazendo com que haja diminuição destes minerais, gerando mais hiperacidez celular. Então, veja só, isso aqui é interessante. Os minerais alcalinizantes que nós temos mais à disposição são o cálcio e o magnésio, né? O cálcio tem pH 12, o magnésio pH 9, o potássio pH 14, o sódio pH 14. Então, veja só, e esses fazem parte dos sais bioquímicos, ou seja, os sais de Schuster, que são os que o Schuster foi muito esperto, mas extremamente inteligente. Utilizou para fazer as combinações de minerais, o cálcio, o magnésio, o potássio e o sódio. Então, ele colocou as outras combinações para poder, assim como o cálcio fluorato, cálcio fosfórico, cálcio sulfúrico, né? Por quê? Porque o cálcio tem pH 12. E se vocês observarem, o cálcio e o magnésio, é o que mais o organismo precisa, por isso que sempre está faltando. E por isso que todos os polivitamínicos que tem ali são carregados de cálcio e magnésio, porque o nosso organismo vai em busca de cálcio e magnésio para se alcalinizar, né? O pH do sangue humano se relaciona intimamente com a saúde. Uma pequena variação do pH reduz o sistema imunológico, dando a oportunidade para que seres vivos prejudiciais à saúde, como vírus, bactérias, fungos que vivem em meios ácidos, como o pH abaixo de 7, proliferem e encontrem um ambiente próprio para viver. Para manter-se saudável, o organismo precisa preservar a alcalinidade do sangue. O pH de uma pessoa saudável encontra-se, veja só, saudável, de 7,1 a 7,5. Né? Mas quem de nós tem esse pH? Antes, eu analisava meus pacientes, eu trazia uns tubinhos de tirinhas, né, que comprava nos Estados Unidos, e
e fazia essa verificação para os meus pacientes. Mas parece que hoje, em farmácias homeopáticas de manipulação, você compra esses tubinhos. Se você, com essas tirinhas, você pode medir o pH do seu paciente. Você vai ver que raramente você vai encontrar um pH acima de 7. O ideal é 7,1 a 7,5. A grande maioria das pessoas tem abaixo de 6, inclusive. E uma coisa eu digo, todas as pessoas que encontrei com pH abaixo de 4,5, eu já dizia, olha, vamos fazer um monte de exames ali, porque estou desconfiado que alguma coisa errada tem nos organismos. E o que eu encontrei, isso aqui é pesquisa minha, pH abaixo de 4,5 só dava câncer. Quando o pH do sangue está baixo, as gorduras se aderem às paredes das artérias, causando doenças coronárias. Então, vocês vejam só. Quando o pH do sangue está baixo, as gorduras se aderem às paredes das artérias, causando doenças coronárias. Aí vem a atero- e arteriosclerose. Né? Aterosclerose é a formação de ateroma no interior das coronárias, ou nas artérias, de uma forma geral. E a arteriosclerose é o endurecimento das artérias. Né? Isso devido ao pH ácido. Agora, isso aqui talvez vocês não saibam e nunca mais vão esquecer. A doença de tireoide, que são muito comuns, né? O resultado a doença tireoide são o resultado da deficiência do mineral iodo. Sabe por quê? Porque o iodo só é absorvido quando o organismo se encontra com o pH ideal. Então, quer dizer, se o seu pH está abaixo de 7,1, o iodo não vai ser absorvido. Aí vão ter aqueles problemas de tireoide eternos. Todo paciente de vocês faça o uso de iodo. Então, por quê? Porque e vai utilizar o resto da vida. Porque o iodo só vai ser absorvido quando o pH dessa pessoa estiver normal. Sabendo que esse grau de acidose aumenta com a idade, o ideal é que 70% da dieta seja composta por alimentos alcalinos e apenas 30% de alimentos ácidos. Nós adoramos refrigerantes, né? A Coca-Cola é o maior veneno que existe. Vocês vejam que hoje a Coca-Cola não é vendida somente para você tomar. Por exemplo, todas as indústrias de automóveis, elas têm a Coca-Cola comprada em tambores. Por quê? Porque quem conserta motores também sabe, né, que você despeja a Coca-Cola naquele motor enferrujado, ele limpa os pistões, você limpa tudo, deixa limpinho tudo. Então, a coca é assim, se você tem um parafuso que está enferrujando e que você não quer tirar, coloque Coca-Cola, você vai conseguir resolver. A sua carne você não consegue amaciar, coloque na Coca-Cola que vai ficar macia. Então, veja só a situação. Né? Então, a acidose metabólica crônica, que é muito comum nas pessoas, né? Tem efeito deletério no corpo, incluindo estresse e hiperestimulação da produção de cortisol, retardo do crescimento em crianças. Hoje as mães, às vezes, já dão até na mamadeira. Ah, filho, toma coquinha, e a criança faz até mexe até as bochechas tomando essa coquinha, aquele veneno, né? E depois a criança começa a perder massa óssea, né? E depois tem que tomar cálcio às vezes durante toda a infância e adolescência, né? E se não fosse só isso, né? Acaba provocando problemas musculares quando a pessoa já é adulta, né? Além de também formar microcalcificações nos tecidos, como articulações, mamas, tireoide e formação de cálculos renais. Nós temos o pH estabiliza, que age como corretor do pH orgânico e mantém o seu pH ideal entre 7,1 e 7,5. Então, o nome comercial é pH estabiliza, são frascos com 60 ml em spray sublingual,
corretor de acidez orgânica metabólica. 3 a 5 borrifadas, 3 ou mais vezes ao dia, você acerta o seu pH. O break trash, nós já falamos, mas uma coisa que eu vou falar aqui, que talvez não falei na aula anterior, a saúde e a vitalidade de um organismo dependem essencialmente da sincronia de todos os minerais envolvidos na comunicação celular. Aqui seria o cobre, cobalto, cromo e selênio. São eles que protegem a matriz extracelular. Só que esses aqui atuam só da matriz extracelular para o núcleo da célula e o interior da célula, mas não fazem a comunicação com as outras células, que isso seria através do cálcio, o sódio e o potássio. Para impedir o floramento de informações anômalas contidas no núcleo da célula, é necessário que não haja impregnação da matriz extracelular, ou seja, aqui, essa aqui é a matriz extracelular, tá? E que o sistema de comunicação esteja em perfeito equilíbrio, ou seja, a presença dos minerais que permitem a comunicação correta entre a matriz e o núcleo entre as próprias células. Então, a matriz com o núcleo da célula, cobre, cobalto, cromo e selênio, e com as outras células, a comunicação é através do cálcio, o sódio e o potássio. No meu trabalho, eu afirmo que as doenças são sequências de informações provenientes do DNA, portanto, levam um tempo para se formar. Então, o correto é estagnar o fluxo dessas informações patogênicas que ainda não saíram e tratar as que já se transformaram em sintomas. Aqui, novamente, o break trash, um exemplo de diabetes, né? De sequência de informações. Primeira informação que sai, diminuição da produção de insulina. Essa informação nós não temos acesso. Por quê? Porque ocorre na ilhota de Langerhans, as células não conseguem, diminui a sua produção de insulina. Segunda informação, aumento do nível de glicose. Essa aqui, eventualmente, o médico pede, eu preciso de um hemograma completo, e coloca aí glicose. E, de repente, aparece o nível de glicose aumentado. Essa aí você já tem acesso. A terceira informação é as disfunções metabólicas. Aí que acontece? Ocorre a glicação da hemoglobina. Quando a glicose começa a entrar na hemoglobina, aí você já tem um problema sério. E quando essa hemoglobina glicada, que é o nome dessa substância, é menor do que 6,5, pode ter certeza, aliás, quando é maior do que 6,5, pode ter certeza que você já é diabético. Eu não acredito em pré-diabetes, como não acredito em mulher ligeiramente grávida. Tá? A quarta informação, disfunções sexuais. A pessoa pode, primeiro, uma das principais informações que aparecem é aumento do volume da próstata ou ovário policístico na mulher. Quinta informação, disfunções respiratórias. As pessoas começam a ter problemas com os pulmões ou com as seios paranasais, laringe. Sexta informação, disfunções renais. Muitas pessoas que não tratam, que só descobrem aqui quando tem um problema renal. E às vezes já é meio tarde, já perdeu um rim e tem que manter o outro, né? A sétima informação, neuropatias periféricas. Essa informação é quando começa a amputar o dedão do pé, depois os outros dedos, depois o pé, e assim vai, avançando. A oitava informação, retinopatias. Agora, essa oitava informação, às vezes, ocorre aqui no meio dessas outras, pessoal. Então,
a pessoa acaba tendo lesão no, no cristalino, né? E acaba perdendo, e acaba ficando cego. E a oitava informação, pessoal, infelizmente, é a morte. Nome comercial do Breakthrough, apresentação 60 ml spray também, protege a matriz extracelular e impede afloramento de informações patogênicas existentes no núcleo da célula, ou seja, no DNA. 3 a 5 borrifadas, 3 ou mais vezes ao dia. Tá? O Rescue, esse é o produto que eu sempre recomendo para todos os meus pacientes. Comecei a atender e já vejo que preciso fazer, ajudar o organismo a reagir e tratar o campo psicoemocional. Então, esse desequilíbrio sempre com o Rescue. Todos os seres humanos estão sujeitos a traumas ou desequilíbrios, tanto físicos quanto psicoemocionais. Nesses campos, subir o campo, ou seja, o campo vital, é afetado e o organismo passa a responder individualmente, ficando à deriva das informações apresentadas pela situação ou pela doença que está manifestando. Uma intervenção imediata se torna necessária. No entanto, os recursos imediatos disponíveis não visam a recuperação do metabolismo e muito menos suprimir o choque emocional gerado. Em outras circunstâncias, os problemas familiares ou de trabalho impedem o indivíduo de dar continuidade à sua vida de forma harmoniosa e equilibrada, muitas vezes levando à depressão. O Rescue tem a propriedade de desenvolver a confiança e o equilíbrio físico e psicoemocional ao interagente. Interagente quer esse paciente, né? Isso chama-se resgate. Daí o nome resgate, ou seja, rescue, quer dizer resgate. O Rescue contém princípios fundamentais para agir rapidamente no resgate físico e psicoemocional. Nome comercial, Rescue, apresentação frasco com 60 ml, resgate físico e psicoemocional, 3 a 5 borrifadas, 3 ou mais vezes ao dia, para você tratar. E se for problemas seríssimos, pode mandar dar Rescue de hora em hora, pessoal. Oximax é outro produto interessantíssimo para você iniciar um tratamento. Por exemplo, por que ele é importante? O oxigênio presente na formulação é o segundo gás mais abundante na natureza e o mais importante para a manutenção dos tecidos orgânicos. O oxigênio na formulação contribui com um aporte maior de oxigênio às células, aumentando a produção de interferon, ou seja, vai proteger até com doenças cancerígenas, que tem a propriedade de interferir na replicação de fungos, vírus, bactérias e células tumorais. Tá? O Oximax, por exemplo, o Oximax, além do oxigênio, né, ele também tem unha de gato, pessoal, e atua como analgésico, anti-inflamatório, antimutagênico, antiproliferativo, antitumoral, antiviral, diurético, depurativo, hipotensivo, ainda para diminuir os danos do DNA provocados pela quimioterapia. Então, vocês estão vendo aqui a importância enorme que o Oximax tem para você iniciar um tratamento, né? E esse também vocês vão poder adquirir diretamente ou através do Derneval, né? Aquele nosso representante regional. Aqui temos, continuamos com o Oximax, né? Aqui também tem outra composição que presente na fórmula que tem ação analgésica, antinevrálgica, estimula o sistema imunológico, também tem ação no tratamento de câncer, enfim, é outro componente que tem propriedades fantásticas para iniciar a terapia. Também contém Coradium sativum, que é o cilantro, pessoal, como vocês conhecem, coentro, que
É um anticancerígeno de primeiríssima, protege a pele contra o envelhecimento, além de proteger contra o câncer. Ajuda a controlar o colesterol, a pressão arterial, desintoxicação e eliminação de metais pesados do organismo, como mercúrio, alumínio e chumbo. Combate infecções intestinais, ajuda a aliviar gases e flatulência. Então, veja só, que produto esse aqui para ser utilizado para o seu paciente, né? Também contém selênio para eliminar os resíduos metabólicos e ajuda a equilibrar a função hepática, aumenta a produção de testosterona. E Oximax, apresentação 60 ml spray, né? Aporta oxigênio estimulante do sistema autoimune. 3 a 5 borrifadas, 3 ou mais vezes ao dia. Vamos por o Ximax, pessoal, que nada mais é do que o Xi amarelo. Tá? Ele é utilizado no tratamento de diversos problemas de saúde e as suas principais propriedades são tratamento de miomas, cisto no ovário, ou também chamado de ovário policístico, regulação do ciclo menstrual, tratamento de endometriose. Vocês sabem que tratamento de mioma, cisto do ovário, endometriose, são difíceis de tratar. Os ginecologistas se batem muito com isso aqui. E o tratamento de miomas, pessoal, é a coisa mais simples de se fazer. Você utiliza o Ximax e o Feme, e você acaba com o mioma até, dependendo do tamanho, até 21 dias, quando são pequenininhos. Ou cisto no ovário também, quando são pequenos, quando é apenas 1, 2, você tira em menos de um mês. Tá? A endometriose também, você inibe a endometriose. Porque a endometriose nada mais é do que o tecido do endométrio sai para entrar em outros locais. Né? E o Gemax também é frasco 100 ml, mioma, ovário policístico e endometriose. 3 a 5 borrifadas, 3 ou mais vezes ao dia. Total Prost também essa é a base de sal palmito, é utilizada para tratamento de impotência, hiperplasia da próstata, ejaculação precoce, tumor benigno da próstata. Também contribui para aumentar a libido. 3 a 5 borrifadas, 3 ou mais vezes ao dia. O Insumax é como se fosse insulina vegetal, pessoal. Então, eles não digo que vai substituir 100% os produtos que tem ali para diminuir a insulina, principalmente aqueles que são insulino-dependentes. Mas quem não é insulino-dependente, vocês podem utilizar e vocês vão ver que baixa bastante o nível de glicose. Tá? Deve manter-se a recomendação durante o tempo que durar o tratamento do diabetes mellitus, sempre fazendo o controle do nível de glicose. E hoje está tão fácil, né, fazer controle do nível de glicose, você pode medir até todo dia se quiser. Não precisa, uma vez por semana, cada 15 dias é suficiente. Esses testes vocês podem ter no seu consultório, um aparelhinho para medir a glicose, para medir do seu paciente, que ele nem sabe o que está acontecendo. Você pode medir a pressão, pode medir a glicose, a saturação sanguínea, ou seja, o nível de oxigênio. Então, tudo isso, esses aparelhos vocês podem ter no consultório. Isso aqui já falei sobre a ligação da hemoglobina, né? Que nada mais é a ligação da molécula de glicose com a hemoglobina, né? Essa é a formação da hemoglobina glicada, né? A hemoglobina tem uma vida média de 3 meses, após esse tempo é destruída junto com as hemácias no baço. Como o processo de glicação da hemoglobina é irreversível, isso significa que, uma vez glicada, a hemoglobina assim permanecerá até ser destruída. Tá? O teste de hemoglobina glicada conta o número de células vermelhas glicadas, né? Ou seja, as células vermelhas que a glicose entrou
nas células vermelhas. Isso passa a se chamar hemoglobina glicada. Se o paciente tem uma hemoglobina glicada de 7%, por exemplo, isso significa que 7 de cada 100 células vermelhas do seu sangue estão glicadas, ou seja, com glicose. Nos indivíduos não diabéticos, o valor da hemoglobina glicada deve ser inferior a 5,6. Tá? Se nós tivermos acima de 5,6 de hemoglobina glicada, a pessoa já pode ter certeza, é pré ou já é diabético. Pacientes com diabetes descontrolada, hemoglobina glicada, podem chegar a valores acima de 12%. Esses aí tem que fazer, inclusive, insulina injetável, diariamente, várias vezes por dia, né? Aqui faço uma observação, que a recomendação médica, no caso de tomada de insulina, deve se manter, tá? E você apenas vai acompanhar e começar a introduzir o Insumax para ver se vai resolver ou ajudar no quadro que a paciente apresenta. Porque, às vezes, quando há uma pequena alteração da glicose, você pode utilizar, às vezes, só Insumax e já resolve o quadro, né? E você sabe que o nível de glicose não deve ser superior a 100 miligramas por decilitro. E a hemoglobina glicada nunca acima de 5,6. Então, e a ingestão, 3 a 5 borrifadas, 3 ou mais vezes ao dia, via sublingual. Vamos para a cartilagem, pessoal. Esse produto, veja, só tem condroitina, glucosamina e enxofre. Por que eu coloquei nesse produto enxofre? Porque os 3 são componentes da cartilagem. Então, o que acontece? A condroitina e a glucosamina só são fixadas se houver enxofre. Então, por isso que os medicamentos para tratar artrite e artroses param de funcionar, porque se você não tem enxofre, não tem como fixar a glucosamina e a condroitina. Tá? Aqui é uma imagem sobre aqui as cartilagens, né? E aqui que começa a haver calcificação nessas regiões. 3 a 5 borrifadas, 3 ou mais vezes ao dia via sublingual. Semovit é um antioxidante vascular natural e é extraído de extrato de semente de uva, que é rico em proantocianidinas, que ele contribui para o fortalecimento de colágeno e manutenção da elasticidade da pele e dos vasos sanguíneos, mas também ele age contra o envelhecimento precoce e distúrbios cardiovasculares. Tá? O poder antioxidante do Semovit, no caso, é 20 vezes superior à vitamina C, 50 vezes superior à vitamina E, 400 vezes mais potentes que as proantocianidinas de casca de pinheiro. Muitas drogas baixam os níveis de colesterol, mas não raro se vêm associadas a severos efeitos colaterais, o que não ocorre com ingestão de extrato de semente de uva, no caso do Semovit. As indicações do Semovit Spray, veja só, antes nós tínhamos encapsulado, mas o que aconteceu com o nosso produto encapsulado? Tiramos do mercado. Por quê? Porque quando as pessoas colocavam nas lojas para vender, o pessoal dizia, não, mas isso aí é mais barato. Mas o que é que eles vendem mais barato? Semente de uva moída. O meu era extrato de semente de uva. E nem tem no Brasil esse extrato. É importado, mas as pessoas não dão valor. Preferem comprar semente de uva moída do que extrato importado. Só porque é mais caro. Então, toma semente de uva moída. Mas então decidi manter só o spray. Ele age como antioxidante vascular, antihipertensivo natural, edema das extremidades, hipodistrofia ginoide. Vocês sabem que nome bonito isso aqui, lipodistrofia ginoide, hein? Tem bastante mulheres aqui. Então, sabe,
eu passei a utilizar isso aí, ao invés de ser celulite, pessoal. Esse nome é mais bonito, lipodistrofia ginoide. Né? Obesidade, estética, na visão, alguns tipos de alergia, circulação periférica, desbiose, ou seja, problemas intestinais. E o mais importante aqui desse produto, regula a permeabilidade intestinal. E a regulação da permeabilidade intestinal é de extrema importância, porque você vai regular a entrada de nutrientes essenciais, né? E se você tiver a permeabilidade intestinal grande, vai entrar vírus, bactérias tudo, e toxinas, né? Se você colocar a permeabilidade intestinal em ordem, nada do que for errado vai entrar. Mas por que a permeabilidade intestinal é muito importante de estar em ordem? Porque as modificações anatômicas promovidas pela cirurgia bariátrica determinam a ocorrência de alterações hormonais, metabólicas, microbiológicas, carenciais e morfofuncionais, ou seja, acabam fazendo uma alteração da permeabilidade intestinal. Aí você precisa, se a pessoa já fez cirurgia bariátrica, vai ter que tratar a permeabilidade intestinal. Por que isso é tão importante? Quando retira, digamos, a pessoa bariatrizada, ela passa a ter carência de quê? De ferro e de vitamina B12, tá? Porque há uma alteração da permeabilidade intestinal que passa a não ser captadas. Semovita Spray, 3 a 5 borrifadas, 3 ou mais vezes ao dia. Todos os produtos aqui que falamos agora, geralmente são 3 ou 5 borrifadas, 3 ou 5 vezes ao dia. Pode ser utilizado na fórmula plus, ou seja, 5, como todos são em spray, então 5 borrifadas de cada composto bioestimulante sistêmico, tá? 4 borrifadas, 5 borrifadas de cada um, no máximo 4 produtos, diluídas em 250 ml de água, ou meio copo de água. 3 vezes ao dia você estará fazendo, se não quiser utilizar via sublingual. Em casos, por exemplo, de dores, você pode utilizar o magnésio fosfórico e você esquenta uma aguinha entre 60 e 90 graus e coloca umas 5 a 7 borrifadas de magnésio fosfórico e a pessoa toma o mais quente que puder. Aí age como analgésico anti-inflamatório rapidamente. Ionização, na parte interna do braço, na coxa, você passa a esfregar, coloca ali na pele e você esfrega para poder penetrar. Diluída com argila, caso você precise preparar cataplasmas. Tá? Você pode também fazer um creme para passar no corpo, né? Compra um creme na farmácia, aquele creme neutro, e coloca 10 borrifadas do produto. Ou você, se não quiser gastar, então, ou compra um óleo mineral neutro, ou 10 gramas de creme base e coloca, e você mesmo prepara também. Tá? Outro produto que é um excelente coadjuvante, como disse, em todos os problemas de saúde, e para prevenir o envelhecimento, porque contém nutrientes essenciais, é o Vital Power. Tá? Mantém você mais tempo vivo e melhora a sua saúde. O Vital Power, a composição nutricional, pode atuar nas desordens neurológicas que envolvem desmielinização por degeneração neuronal, estimula a neurogênese, estimula a produção de hormônios essenciais, como o DEA, com as suas conhecidas propriedades de retardar o envelhecimento, facilita a perda de peso e evita a perda de massa muscular, estimula o bom humor e o combate à depressão. Ele foi idealizado com o intuito de contribuir para aumentar a longevidade com qualidade de vida.
A cada dia, esse aqui é importante, a idade biológica, a que mede o desgaste do organismo, fica mais próxima ou ultrapassa a idade cronológica, a idade medida pelo tempo, né? Então, isso aqui vocês vão aprender numa aula, nós vamos ter uma aula somente sobre a idade biológica, né? E vocês vão aprender a calcular a idade biológica e ver se a idade biológica de vocês está maior do que a cronológica. Se estiver maior, é questão de se tratar. Em muitos jovens, atualmente, a idade biológica já ultrapassa a idade cronológica por falta de nutrientes essenciais. Então, a Vital Power é composta por cálcio, magnésio, vitamina D3 ativada, iodo orgânico, ômega 3 e colágeno tipo 2. Os frascos, cada frasco tem 120 cápsulas. Preventivo e terapêutico do envelhecimento precoce, estimula a neurogênese e a telomerase, e você pode tomar 4 cápsulas à noite. As próximas lives que nós vamos ter, veja só, idade biológica, ritmo biológico, relógio biológico, vamos falar disso aqui bastante. Vocês vão aprender a interpretar a idade biológica, o seu ritmo biológico, o relógio biológico. Tem outra aula sobre probióticos, prebióticos, psicobióticos. Segundo o cérebro, o sistema psiconeuroimune, o que eu falei. Fisiognomania comparada com achados na íris também, podemos falar disso. Nutrigenômica e nutrigenética. Então, quanto a isso aqui, nós vamos depois conversar ali com o Derneval para ver quando podemos ministrar essas aulas. Ok, pessoal? Então, se quiserem fazer perguntas, é melhor fazer por escrito que eu posso ler aqui e responder.